Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Na semana em que passou foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Alguns dados: o desemprego entre os negros é maior, o rendimento médio é menor, o IDH também é menor e as chances de serem assassinados é maior. Tudo isso serve para levantar a seguinte questão: o Brasil é um país racista? Para comentar o tema, temos aqui no programa os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Narlock, que acaba de lançar o livro Achados e Perdidos da História, Escravos, pela editora Sextante. Também chamamos para participar do programa o professor de filosofia Paulo Cruz. E eu quero começar com o Paulo. Ô Paulo, esses dados demonstram que o Brasil é um país racista? Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos. Bom, não. Ele demonstra que o Brasil é um país violento e um país pobre. Mas a estatística ela é racializada, digamos assim, de acordo com a conveniência, né? Uhum. Então, é evidente que nós temos um problema que a história nos legou, certo? Então, quer dizer, escravidão, e o resultado dela é, de fato, a população negra vive nas periferias, em sua grande maioria, onde os dados tendem a ser piores, né? Mas esse dado é circunstancial, né? Ele não é um dado racial, ele não é, o negro não está na periferia e não corre mais risco de ser assassinado e não tem o pior acesso à universidade pública porque é negro, mas porque circunstancialmente ele se encontra na periferia e nos lugares onde o acesso a determinadas coisas é mais difícil, né? Então, essa estatística não é exatamente racial, mas ela é transformada em racial pela conveniência e coisa e tal. Ô Alexandre, você acha que o Brasil é um país racista ou que apenas existe racismo no Brasil? Não, existe racismo em qualquer lugar. Agora, dizer que o Brasil tem um racismo sistêmico a ponto de que o pobre louro de olho azul de Santa Catarina tem algum tipo de vantagem comparado com o pobre negro de qualquer outro lugar é uma brincadeira, né? Eu, por acaso, morei até um tempo em Santa Catarina e lá você tem, em Florianópolis, ali na região perto, vocês devem conhecer aí, e o sujeito é o pobre brasileiro como qualquer pobre, né? E ser pobre não é divertido, né? Você tem realmente dificuldade a ter acesso. O Brasil é um país extremamente violento, como o Paulo falou, né? Então, é óbvio que existe uma forçação de barra para importar essas discussões dos Estados Unidos, né? O Brasil, a esquerda brasileira, né? E o seu anexo, que é uma grande parte do jornalismo, eles têm uma agenda ideológica para avançar, que por uma coincidência é sempre uma agenda que a resposta é mais Estado, mais Estado. Então é uma discussão ideológica, né? Em essência, né? Porque a gente vê quem não, por exemplo, alguém como o Paulo Cruz, que não se alinha à cartilha ideológica dominante, você vê que a voz dele não é ouvida como é de quem se alinha à ideologia dominante. Então, o Paulo está brincando com o negócio de cota, mas cota ideológica ele não entra, né? Enfim, então a gente tem no Brasil, na verdade, uma importação muito vagabunda, de quinta categoria, de uma discussão que é eminentemente americana, da esquerda americana, né, em relação à esquerda americana querendo limpar o seu histórico racial, porque o Partido Democrata era o partido ligado à escravidão, né? A Guerra Civil foi basicamente uma guerra entre o Partido Democrata, que queria manter os escravos, e o Partido Republicano, que queria a abolição, o partido do Abraham Lincoln. Depois os democratas vieram com as leis de Jim Crow, com a Ku Klux Klan, enfim, então tem todo um histórico dos progressistas da esquerda americana a favor da escravidão. E hoje, né, quer dizer, a partir principalmente dos anos 60, né, houve essa mudança que, já que não tinha mais como fazer segregação e escravidão, eles partiram para a chamada plantation ideológica, né, e aí manter o negro ali no welfare state, nos programas assistencialistas, numa economia muito regulada, onde a mobilidade social
ela é muito dificultada, espalhando também aquela coisa das clínicas de aborto na periferia, Planned Parenthood, né, que era muito focada em bairros onde você tinha concentração de negros, porque a fundadora, Margaret Sanger, ela era ligada com o Ku Klux Klan e era uma racista, eugenista, enfim. Então, são várias histórias. Daria para a gente fazer um programa inteiro só para falar dos Estados Unidos, mas o Brasil, infelizmente, em vez da gente importar o liberalismo, menos Estado, menos impostos, mais espírito empreendedor, mais ética do trabalho, a gente importa uma coisa que não tem nada a ver com a nossa história. A gente tem, claro, nossas questões para avançar sociais, mas da nossa maneira, e não importando diretamente as categorias de discussão da esquerda americana e do ambiente político e histórico dos Estados Unidos. Queria só fazer um adendo aqui. Claro. Eu acho que no Brasil o racismo é sistêmico, sim, mas ele é sistêmico por quê? Porque ele é estatal. Que o racismo brasileiro, que o ente que mais exerce o racismo no Brasil é o Estado. Então, porque é ele que dificulta a vida dos negros. Não é a elite. Aliás, a elite também é o Estado, certo? Então, é o Estado que dificulta a vida do negro brasileiro. Então, o negro brasileiro não consegue empreender. Né? Se ele arruma um empreguinho melhor, o Estado vai lá e toma o dinheiro dele. Então, quer dizer, é o Estado que é o racista da história. Perfeito. O Constantino, você que teve as duas experiências, né? Brasil, Estados Unidos, está tendo a experiência dos Estados Unidos. Como que você faz essa distinção entre o que é praticado, o que você viveu no Brasil e o que você vive aí nos Estados Unidos? Perfeito. Antes, deixa eu só responder a colocação do Paulo, que o Estado ele não seria racista nesse sentido porque ele não faz discriminação, ele prejudica a vida de todo mundo que quer empreender, não importa a cor, o credo, a raça. Ele é um obstáculo para todos, né? Mas eu entendi o ponto dele e acho que a colocação inicial do Paulo e o que o Alexandre acrescentou está tudo perfeito, não tenho como discordar. E acho que há, sim, essa tentativa de importar um modelo americano que não é condizente com o Brasil. Nós fomos colonizados por Portugal e os Estados Unidos pela Inglaterra. Com tudo que há de melhor na colonização inglesa, britânica, digamos assim, né, tem uma coisa que, sem dúvida, era pior: a segregação racial. Enquanto que o Portugal assimilava, né, Portugal realmente tinha uma tolerância muito maior, e com isso ajudou a criar um país totalmente miscigenado de pardos, né? Todas as estatísticas mostram que 40% dos brasileiros se identificam como pardos, ou seja, rejeitam o conceito de ser negro ou branco, porque são misturados. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos havia lei como a gota de sangue. Se você tivesse um dos 4 avós negros, você era considerado negro, tinha proibição de casamento interracial, aquelas coisas todas em lugares públicos, em ônibus, né, que a gente conhece. Então, sem dúvida nenhuma, o racismo nos Estados Unidos é maior, o que não quer dizer que o combate ao racismo seja por meio das receitas oferecidas pela esquerda, pelo Partido Democrata, como o Alexandre Bosch bem lembrou, que historicamente é ligado aos racistas, né? A Ku Klux Klan e tudo mais. E hoje trata os negros como mascotes, né, de uma elite culpada, cria os guetos, cria uma abstração e como o Alexandre também bem lembrou, não é verdadeiro que eles tenham uma questão de simpatia maior pelos negros, pela ideologia dos negros, assim, dos negros de esquerda, assim como as feministas não têm nada a ver com mulher, né? Você pergunta o que elas acham de Margaret Thatcher, uma conservadora, elas detestam. Então você pergunta ao movimento negro, e sempre é importante destacar que o movimento dessas minorias não quer dizer que fale em nome das minorias, né? Mas você pergunta aos movimentos negros o que eles acham de Thomas Sowell, um dos grandes pensadores vivos que nós temos, ou de Walter Williams, né, que são 2 negros, e eles abominam, não querem saber. No Brasil, a gente pode perguntar o que eles acham do próprio Paulo Cruz ou do Fernando Holliday, do MBL. Novamente, eles execram, eles ou não querem saber quem são ou vão atacar, né, com agressões pejorativas, com rótulos, né, Uncle Tom, essas coisas que a gente vê nos Estados Unidos. Então, esses movimentos de minoria, eles oferecem receitas muito piores para o problema, né? Existe o racismo, isso é óbvio que existe, né? Eu não acho que seja sistêmico, eu não acho que seja a maioria, sistêmico no sentido de estar entranhado na população,
né, fazendo a ressalva do que o Paulo disse do Estado. E eu acho que a receita deles acaba sendo mais veneno. Quer dizer, segregar com base na raça, um conceito arbitrário, né, e gerando mais antagonismo, importando o conceito marxista de luta de classes para dentro dessas esferas, que foge a classe e se espalha para sexo, para raça e por aí vai, em vez de buscar justamente a miscigenação como caminho, quer dizer, a mistura, o foco no indivíduo, como sonhava o próprio Martin Luther King. Vamos ter oportunidade de falar mais coisas, mas eu só lembro que, em relação à dívida histórica, que é um apelo que muitos fazem, e aí o próprio Paulo Cruz trouxe bem a questão do legado, né, das circunstâncias, que de fato existe, você não pode ignorar isso, mas é preciso lembrar, só para não tratar uma injustiça passada com uma nova injustiça. Um filho não pode herdar dívida líquida, né, de um pai biológico. Você não herda dívida. Você vai em cima de todos os ativos que o pai deixou para pagar os credores. Mais do que isso você não vai. Ou seja, você não avança sobre o patrimônio do próprio filho. Se isso é verdade para um pai e um filho biológicos em relação à dívida atual, como é que você pode falar que há uma dívida histórica na qual você vai penalizar o branco pobre lá de Santa Catarina, como disse o Borges, para pagar muitas vezes um negro de elite? Quer dizer, você vai ter muitas vezes um pobre branco pagando pato para pagar algum tipo de privilégio para o filho do Pelé. Né? Então, isso faz sentido? Isso realmente é redimir uma injustiça passada? Me parece que não. Me parece que não. Então, esses são meus comentários iniciais, mas a gente tem mais coisa para falar pela frente. Beleza. Ô Narlock, você que acabou de lançar o livro Achados e Perdidos na História, Escravos, aí pela editora Sextante, qual é a lição que a gente pode tirar da abolição da escravatura no Brasil? Hoje a situação que a gente tem é reflexo direto daquela época? Acredito que não. Muita gente fala isso, né, que o Brasil de hoje é uma consequência direta, que o que mais explica o Brasil hoje é a escravidão. É verdade que a escravidão explica, sim, o Brasil, mas acho que com algum limite. Talvez a demografia explique muito mais, ou então todas as elites predatórias que a gente tem explicam mais, como o próprio Paulo falou. Para escrever esse livro, eu achei uma história muito interessante de um relato de um austríaco chamado Johann Emanuel Pohl. Esse gringo ele veio para o Brasil, para Minas e para Goiás em 1819. Em Goiás, na cidade do Goiás, no Goiás Velho, ele falou o seguinte: olha, tem uma missa às 5 da manhã que é para as mulheres brancas pobres. Elas não gostam de vir na missa das 9 da manhã porque nesse horário vêm as negras ricas, que têm colares, que têm roupas cheias de rendas e tal. E elas se sentem humilhadas perto das negras ricas e por isso o padre resolveu fazer essa missa das 5 da manhã. Por muito tempo esse relato foi meio considerado uma bobagem de um gringo, né? O cara não entendeu errado o que viu no Brasil e deixaram para lá. Mas de repente começaram a vir estudos mostrando que as negras livres, elas eram depois dos portugueses, né, dos brancos, dos homens brancos, elas eram o segundo grupo que mais pagava impostos e que mais tinha escravos em várias cidades de Minas e de Goiás. E, gente, isso no século XIX, no começo do século XIX, imaginem vocês. Né? Hoje a gente está falando sobre dificuldade de mulheres e de negros no mercado de trabalho. Como é que a gente vai entender isso, né? O Borges e o Constantino falaram muito bem nos Estados Unidos. Parece que lá, assim, toda a escravidão, ela precisa ter um pacto dos não escravizados, né? Aqueles que não são escravos, eles precisam ter um pacto que vão manter a escravidão. Nos Estados Unidos, isso valia muito por cor, né? Brancos estão de um lado, negros são todos escravos. A porcentagem de negro livre no século XIX nos Estados Unidos era baixíssima. Já no Brasil isso não podia acontecer, porque aqui você tinha 40% da população de negros livres, né? Muitos deles ricos. Então aqui o pacto dos não escravizados foi o pacto de quem tinha dinheiro, né? Quem tinha dinheiro não era escravizado. E quem percebeu isso, né, quer dizer, a gente ficou por muito tempo ali tentando europeizar o Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II ficava ali tentando retratar o Brasil como um país europeu ou como aquele indígena bonito, assim, romântico e tal, né? O Gilberto Freire, em 1933, com o Casagrande Senzala, ele falou, não, olha, essa miscigenação que todo mundo está reclamando, né, que era a moda naquela época, falar mal da miscigenação, até o Allende, quase na mesma época que escreveu
que ela era uma das possíveis causas de crime e tal. Ele falou, não, olha, esse é o nosso orgulho, esse é o motivo que a gente tem para se orgulhar no Brasil. E foi assim que, na minha opinião, o Gilberto Freire fundou a identidade brasileira, né? Tem um exemplo muito bom do Bento Prado Júnior, o intelectual paulista, que depois de ler o Casagrande Senzala, ele se olhou no espelho e falou, cara, eu sou negro. Então, é bem o que diz o Ali Camel lá no Não Somos Racistas. É evidente que existe racismo no Brasil, existe preconceito e racismo, acho que são coisas que a gente tem que diferenciar. A grande questão é que a identidade brasileira, felizmente, é baseada nessa miscigenação. Paulo, você acha que existem grupos de fora, grupos exteriores ao Brasil, fundações, ONGs, que querem importar o modelo americano para o Brasil, onde existe uma segregação racial mais intensa do que o modelo, que nem o Narlock acabou de falar, miscigenado do Brasil? Eu não sei se existem grupos que propositalmente querem fazer isso, né? Porque isso não começa agora, né? Então, eu acho que tem um apadrinhamento ideológico que digamos assim, a causa do negro no Brasil, a questão o pós-abolição, né? Então, os negros vão tentando se ajeitar depois da abolição, aqueles que ainda continuavam sem trabalho, coisa e tal. Então, quer dizer, tem um componente social aí que deve ser levado em consideração, mas como eu vejo isso? Eu vejo como o meu pai via. Então, quer dizer, olha, nós temos que buscar o nosso espaço, trabalhar, estudar e tal. Então, até determinado momento da história brasileira, no pós-abolição, essa era a ideia, né? Houve um apadrinhamento político, ideológico dessa causa. Primeiro, os marxistas passaram a fazer toda a interpretação da realidade social brasileira, fora o Gilberto Freire, certo? E é por isso que ele foi jogado para escanteio e jogado para o ostracismo, porque concordo totalmente com o Narlock, é ele que inaugura e diz, olha, o Brasil é isso aqui, né? É só olhar e ver. Então e por isso ele foi relegado ao ostracismo, porque não interessava aos marxistas essa miscigenação, né? Interessava o nós e eles, né? Por exemplo, você pega o livro do Florestan Fernandes, né? O negro no mundo dos brancos, né? Então, quer dizer, interessa para o marxista essa coisa sempre dicotômica, né? Que no fim é classe social, né? Então, num determinado momento, os marxistas tomaram conta do discurso, e aí eu acho que aí, ao longo dos anos, esse apadrinhamento político ideológico vem ganhando apoio de fundações internacionais e tal, porque elas são ligadas a esses grupos hoje de esquerda, né, e na política, e os movimentos sociais, tá? Então, os movimentos sociais recebem apoio inclusive financeiro desses grupos internacionais, sei lá, o Open Society do Soros e tal. Eu acho que isso não é diretamente relacionado, mas eu acho que faz parte de uma agenda que hoje toma conta do imaginário dessa esquerda globalista maluca que a gente tem aí. Só para corroborar o que o Paulo disse, né, o próprio livro do Demetrio Magnoli, Uma Gota de Sangue, e o Demetrio é um cara de esquerda e hoje em dia trata como paranoia de reacionário falar em globalismo, né? Que é o termo que o Paulo usou. Mas no próprio livro dele vem lá um monte de fundação dessas. É verdade, é verdade. A Rockefeller, a Ford, todos eles financiando esses movimentos raciais em países de terceiro mundo, né? Acho que tem alguma coisa orquestrada aí, sim, deliberada. Aproveitando que você já tocou no assunto, Rodrigo, o que você pode falar mais sobre isso? Não, me parece que... Bom, eu escrevi Esquerda Caviar e coloquei 20 possibilidades de origem do fenômeno. Isso está ligado à Esquerda Caviar. Então, é óbvio que é uma coisa complexa, né? Você não pode reduzir a uma coisa só. Eu acho que tem um romantismo mal calibrado, né? Uma boa intenção mal calibrada. Algumas pessoas querem ajudar, se sentem mal com a situação e não entendem muito bem como chegamos aqui ou o que fazer para ajudar. Tem uma elite culpada, né, que precisa expiar os seus pecados e aí usa as minorias como mascotes, sem se importar muito com os efeitos das suas ações propriamente ditas. Tem oportunismo, tem um cabide de emprego enorme,
Nós temos até uma figura conhecida aí no movimento racial brasileiro, que é o Frei Davi Santos, né? Está sempre na coluna do Anselmo Góes, parece que é citado diariamente lá, né? Fazendo pressão para ministério ser composto por negros, tudo que ele só enxerga isso, né? Branco ou preto. E é uma visão binária. E é curioso que ele, outro dia, saiu uma notinha falando que ele não se importava com a questão ideológica, porque até o governo de direita do Michel Temer, né, ele fazia lobby para ter negros no ministério. Em que pese colocar o Temer à direita, o sujeito que foi vice do PT, mas o fato é que... Vista Erundina, lembre-se disso sempre. Mas o fato é que, óbvio que é uma questão ideológica, porque o liberal e o conservador não vão se importar com a raça ou com a cor da pele. Eles querem um ministério formado por competência, por mérito e por aí vai. Então é óbvio que já é um fator ideológico. Mas eu participei há anos atrás num Fórum da Liberdade de um debate na rádio ao vivo com o Frei Davi dos Santos, e ele ficava o tempo todo me chamando de irmãozinho. Não, irmão Constantino. Aí teve uma hora que eu peguei ele nessa incoerência, né? Eu falei, vem cá, ô Frei, você está me chamando de irmão o tempo todo, mas na hora que os irmãos deveriam agir, então, com igualdade perante as leis, você diz que você merece privilégios e eu tenho que pagar pelos seus privilégios porque eu tenho a cor um pouco mais clara que a sua. E é um pouquinho mesmo, né? Porque o Frei Davi dos Santos, em alguns lugares, não seria considerado sequer negro, né? Então, ele ficou meio sem graça, né? Porque que papo é esse? Né? Que papo é esse? Então, somos irmãos ou não somos? A mensagem bíblica ou de Jesus Cristo é a que vale? Ou vamos segregar todo mundo com base nisso? Né? Então, eu acho que isso que, no final das contas, está em discussão. A raça humana é a que importa. E eu fui preencher outro dia um formulário em hospital aqui nos Estados Unidos. Você tem lá 3 linhas já para preencher, né, questões como raça, gênero e parará. Enquanto que tudo isso acaba ignorando a essência do indivíduo. São várias características que compõem o indivíduo, mas essa turma coletivista pega uma das características apenas que lhe interessa e considera a única relevante. Quer dizer, isso é anular o indivíduo enquanto ser humano e com toda a sua complexidade. O Fernando Holliday, quando as pessoas costumam dizer para ele assim, mas então você nasceu negro, você tem menos possibilidade de virar médico, ele costuma dizer, o quê? Nessa hora ele faz uma lacrada, assim, não? Ele pega e fala, você está dizendo que eu, porque por causa da minha cor, eu tenho menos possibilidade de ser negro? Eu acho um pouco populista, menos possibilidade de ser médico? Como? Menos possibilidade de ser médico, você falou? De ser médico, Ah, tá. Eu acho um pouco populista o que ele diz, eu não concordo muito, na verdade. É evidente que existe aí um pequeno mito da meritocracia, né? Se você nasce filho de jogador de vôlei, que ganhou medalhista da Olimpíada, é evidente que é mais fácil você ganhar medalha da Olimpíada. Se você nasce filho de médico, é evidente que você vai conseguir depois ser filho de médico. Mas achar que o Estado, que a escola pública vai conseguir dar conta dessa desigualdade ao nascer é uma mitologia, né? É ridículo. A grande solução na minha vida, na minha opinião, é a gente ter que apoiar um movimento negro liberal no Brasil, né? Que já tem uma tradição, na verdade. O Luiz Gama, por exemplo, ele era do Partido Radical Liberal, né? Naquela época, então... mesmo a Educafro do Frei Davi, o Frei Davi ele é todo ligado à esquerda, mas grande parte do trabalho deles é liberal. Eles são negros que se reúnem, tentam conseguir financiamento e bolsas em universidades e negociam com as universidades bolsas para estudantes negros. Isso é ótimo, isso não divide a sociedade, não fica racializando a política, né? O problema é o discurso, né? Do Frei Davi, o problema dele é o discurso. Então, quer dizer, qualquer pessoa que vai lá do Cafro e participa daquelas reuniões lá 2, 3 semanas, pronto, ele começa a achar que o branco é o demônio, como o Malcolm X achava quando ele entra na nação do Islã. Então, assim, eu conheço jovens que, assim, amigos meus, muito mais velhos, da minha idade, da minha geração, os irmãos fizeram faculdade sem cota assinada, porque nem existia quando a gente foi estudar, e aí os irmãos mais novos, agora, depois que surge a cota, eles nem precisam, mas eles sabem que tem, eles vão lá, foram para o Educafro, saíram todos uns radicais, assim, eu não consigo conversar com esses jovens, porque tudo para eles é racismo, tá? Então é complicado, o discurso é muito complicado.
A gente tem que fazer a Educafro liberal, então, Paulo. Eu tenho tentado fazer do meu jeito, certo? Uhum. Eu só queria aproveitar para lembrar qual é a resposta liberal para isso, porque tem muita gente que quer sempre contrapor igualdade com diferença de oportunidade com igualdade de oportunidade, e ele citou essa coisa do cara ser filho do jogador ou ser filho do médico. Então, é muito importante, assim, quando alguém fala em igualdade de oportunidade, conceitualmente ainda não é uma resposta liberal. Na verdade, era a resposta dos progressistas, que diziam, não, nós vamos desenhar o Estado de tal forma que nós vamos promover com a mão do Estado a igualdade de oportunidade. Essa não é a visão liberal. A visão liberal... Que é o totalitarismo, né? Exatamente. A visão liberal, ela fala em abundância de oportunidades. As oportunidades, elas não são iguais, mas elas são tantas e tão abundantes numa sociedade livre, próspera, que você não fica preocupado com a oportunidade do amigo. Entendeu? Você vai encontrar tanta coisa para fazer que, de repente, talvez você não tenha a mesma chance de jogar basquete que o filho do jogador de basquete, porque o sujeito também tem 2 metros de altura e você não tem, sei lá, mas você tem tantas opções na sua vida, você tem tantas coisas legais e bacanas, estimulantes e que podem realizar suas vocações, suas vontades, que você não liga de ter exatamente a mesma oportunidade que o filho do vizinho. Você pode ter outras oportunidades, diferentes, piores, melhores, mas em abundância. Então a resposta liberal... Mas o meu ponto é que a ajuda comunitária, ela também é uma resposta liberal, né? Grandes liberais doam suas fortunas para movimentos, não tem nada de errado nisso, né? Se é feito de forma voluntária. Então. Não, mas eu concordo com o Paulo que o problema é a narrativa. Quando você começa a segregar a população com base no conceito de raça e só enxergar essas diferenças, isso já é uma narrativa ruim, né? Se você quiser fazer isso, por exemplo, para a nação afrodescendente dentro dos Estados Unidos, ou seja, pega a nação negra americana e separa como se fosse um país à parte, esse país seria um dos mais ricos do mundo. Enquanto que você só focar em diferença o tempo todo interna, você está fomentando uma segregação, uma inveja, um discurso de soma zero, que eu acho que é esquerdista, não liberal nesse sentido. Eu hoje, você dei uma olhada, a chamada América Negra, ela tem um poder de compra que foi medido ano passado em 1,7 trilhão de dólares. É muita coisa. Seria realmente um dos países mais ricos, com mais potencial de consumo do mundo. É melhor ser negro nos Estados Unidos do que ser habitante de praticamente qualquer outro país do mundo, em qualquer situação. Ô Alexandre, só um adendo rapidinho sobre esse assunto, ainda antes da gente mudar. Para vocês terem uma ideia, eu assim, no passado andei frequentando alguns desses movimentos e tal, inclusive ajudei a fundar um movimento que era para ajudar imigrantes africanos no Brasil, né? Então a gente começou a se reunir, conversar e coisa e tal, e eu estou sempre escutando o assunto que era fazer um projeto para captar recurso público, né? Eu nem entendia muito bem disso na época, isso faz, sei lá, uns 15 anos atrás, se não um pouco mais, e eu sempre, toda reunião era o mesmo assunto, temos que fazer um projeto, temos que ir lá apresentar na prefeitura, e só que chegou um dia eu falei, escuta, quando que a gente vai fazer alguma coisa? Então, me incomodou muito, e eu nem entendia muito bem esse negócio de liberal. Aliás, eu não entendia nada disso, não era nem envolvido por nada disso. Então eu falei, mas espera, quando que a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente aqui? Né? Porque eu percebi que aquelas pessoas estavam preocupadas em conseguir dinheiro, né, para fazer alguma coisa, e nunca me levaram para ver um refugiado, para apertar a mão do fulano, dar um abraço nele e tal. Então, assim, o movimento hoje brasileiro, o movimento negro brasileiro está muito focado nessa conversa mole de política pública, né? Então você vê muito poucas iniciativas individuais. Por quê? Porque está todo mundo focado, todo mundo acha que é o Estado que vai resolver esse problema. Quando eu digo para as pessoas, escuta, o Estado é o problema. Eu falei isso hoje na escola para os alunos. Esse negócio de igualdade de oportunidade é uma loucura, porque isso é instaurar um totalitarismo. Como é que vai pegar eu e a menina que está aqui do meu lado, que estuda muito mais do que eu, e falar, vocês têm que ter igualdade de oportunidade? O que vai fazer? Vai decepar a perna dela ou vai fazer o pular mais alto, né? Agora, eles não querem fazer o pular mais alto. Então eles pegam essa moça e prejudicam a moça para que eu possa prevalecer.
Então, é muito doido isso aí. Eles não conseguem pensar que os próprios negros, e aí corroborando com o que o Narlock falou de um movimento negro liberal, que eu sempre digo, o negro tem que começar a fazer a lição de casa, ou melhor, voltar a fazer a lição de casa, né? A lição que o Rebouças fez, que o Luiz Gama fez, né? Que o Patrocínio fez. Não, nós não queremos fazer. Ou que muitos negros da geração aí da década de 60, o próprio Abdias Nascimento, que depois se mete com política e tal, mas ele começa o quê? O teatro experimental do negro, faz sucesso, tal, e não sei o quê, mas é uma iniciativa individual. Hoje não se fala mais nisso. Eu acho incrível que hajam muito poucos negros que pensem assim, falem, não, vamos a gente resolver o problema aqui, vamos juntar aqui, vamos ajudar e tal. Outro dia eu conversei com outro negro de um movimento, faz tempo também, e ele só falava de política pública. Eu falei, escuta, por que você não monta uma biblioteca na favela aqui perto? E vai lá dar aula, vai lá ensinar as crianças. Pô, vocês não fazem nada, fica esperando o governo fazer. Isso é muito irritante. E eles são assim, hoje só pensam nisso. É verdade, parece que hoje tem a gente tinha aquele carimbador maluco, né, na época do Raul Seixas. Hoje a gente parece que a gente tem aí um obcecado em políticas públicas, né? Se você ouve a CBN de manhã, qualquer coisa que acontece na sociedade, o analista vai dizer, precisamos de políticas públicas adequadas. Exatamente. O próprio Narlock estava citando associações voluntárias, que é Tocqueville, né, Veia, né, que é liberal, mas o problema é que no Brasil essas ONGs ignoram a letra N, elas são OGs, né, elas são governamentais e vivem de verbas públicas. Exatamente. E essa fala do Paulo Cruz é exatamente o que o Thomas Sowell fala nos Estados Unidos em relação aos negros. E que lá atrás já falava Frederick Douglass, por exemplo. Exatamente. Deixa os negros andarem com as próprias pernas, né? Essa coisa de tratar como se fosse inferior, com condescendência, é justamente não só uma arrogância da elite branca, normalmente, né, como uma forma de expor implicitamente a sensação de superioridade dos próprios brancos. É absurdo isso. Isso é tratar o negro como inferior, isso que essa elite faz. Né? Então deixa andar com as próprias pernas, sai da frente. Sai da frente e para de atrapalhar. Introduzindo a questão das cotas, eu queria deixar claro que a Gazeta, uma das convicções da Gazeta sobre o uso das ações afirmativas, a Gazeta apoia o uso de ações afirmativas desde que essas ações se encaixem em dois critérios, que elas precisam de medidas auxiliares, né? Elas precisam ser medidas auxiliares, né? Não pode ser a única nem a principal maneira de resolver a injustiça observada. E também essa afirmativa, diz a Gazeta, deve ser temporária. E ela fala também que quando o paliativo se transforma em política permanente, causa cisões na sociedade e leva essa mesma sociedade a se esquecer da verdadeira origem do problema que se pretende resolver. Quando esses dois critérios são desrespeitados, a ação afirmativa se torna uma muleta conveniente para que o poder público ou a sociedade se omitam na solução das injustiças e das mazelas sociais. Eu quero saber qual a opinião de você. Então, gente, eu tenho uma comparação muito boa do Ricardo Paes de Barros, que é o seguinte, imaginem se na verdade eu nem sei se é dele essa comparação, mas enfim, imagine se a telefonia ainda fosse estatal hoje em dia. A gente teria aí pouquíssimas pessoas com linhas telefônicas em casa, muitas outras, como a minha mãe, teriam que alugar linha telefônica. Eu lembro que a gente pagava um salário mínimo por mês de aluguel de linha telefônica. Quer dizer, tá na cara que o problema não é esse, é um problema de dificuldade geral de se adquirir aquele bem, né? E acho que outro ponto também em relação à universidade é o seguinte, por que a gente dá por que é tão necessário hoje fazer universidade para enriquecer? A gente tem um grande problema aí de reserva de mercado das categorias e cada categoria está exigindo cada vez mais diplomas e mais diplomas para você empreender uma atividade. Aí entra muito bem naquilo que o Paulo falou, que o governo impede que os pobres em geral, entre eles negros, que possam livremente ter sua profissão. Você precisa de papéis e mais papéis para ter sua profissão. A gente acabou de ver essa semana passada que os médicos conseguiram fazer pressão e proibir novos cursos de medicina, né? Tem um amigo meu que ele está sendo processado porque ele fala no jornal que ele é economista, mas mas ele não paga a anuidade da Associação dos Economistas. Quer dizer, isso também é outro problema que tem que acabar.
Deixa eu pegar um gancho do que o Rodrigo falou, o negócio de não parar de ajudar. Me lembrou que tem um livro americano do Jason Riley, que é um editor do Wall Street Journal, que o título do livro é Parem de Ajudar a Gente, né? Ele é negro e ele disse que ele teve esse insight. Ele estava com as sobrinhas em casa e aí elas estavam conversando e ele tem uma sobrinha que é muito inteligente, umas meninas de, 8 anos, 9 anos de idade, e aí uma muito inteligente começou a falar com um inglês muito perfeito e tal, e aí disse que a irmã dela virou e falou assim, ô fulana, para com isso, você está falando igual branco. E aí ele se tocou que a sobrinha dele estava corrigindo a irmã por ela estar falando direito, por ela estar falando bem, por ela estar falando sem erros, sem gíria, né? E aí ele falou, gente, pelo amor de Deus, né? Essa não é a resposta que a gente tem que dar, não é a gente ter nossa subcultura, falar errado, a gente tem que falar igual ou melhor do que eles, a gente tem que melhorar. Né? E aí ele desenvolveu o argumento em cima de parem de ajudar a gente, e é um livro muito interessante que ele levanta esses dados todos, e o Thomas Sowell também vai muito por esse lado, né? O Thomas Sowell, ele conta a história da Escócia, como a Escócia era um lugar pobre, com gente iletrada, e sempre teve muito problema com a Inglaterra, até que mais ou menos ali no século XVII, eles resolveram falar assim, quer saber? Vamos aprender inglês e direito, né? E vamos ler, e vamos ficar melhor do que os ingleses. E aí teve todo o iluminismo britânico, que na verdade é quase um iluminismo escocês, né? E você tem esses grandes escoceses que a gente admira e que meio que mudaram o mundo, né? Como Adam Smith, David Hume, o Burke, esses caras aí que a gente adora. E a resposta ali de Irlanda, de Escócia, principalmente da Escócia, não foi ficar numa eterna guerra com a Inglaterra, mas se educar e ficar ainda melhor do que a Inglaterra, né? Então, na verdade, essas políticas de promoção identitárias, criando guetos, criando esse tipo de ideia de que você tem que preservar uma subcultura e não incorporar e elevar a cultura de todo mundo, isso é muito pernicioso, isso é uma visão muito radical de esquerda, que no limite ela é, na verdade, a essência do racismo, de você achar que alguma minoria, algum grupo não é capaz de chegar ao nível civilizatório que você está. Né? É muito importante, Alexandre, destacar isso. Eles chamam aqui nos Estados Unidos de acting white, né? Quando você está se comportando como um branco, ou seja, você quer ouvir música clássica e ler Shakespeare para se formar um ser humano melhor, né? Você está querendo bancar o branco. Quer dizer, isso é aprisionar os negros justamente nesse gueto de subcultura, e é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Tem um africano também, Apiá, se não me engano o nome dele, que fala, chega de ajuda, pare de ajudar a África. Porque tem vários estudos, como o do William Easterly, do Banco Mundial, né, que mostram que essas ajudas bilionárias de governos ocidentais a governos africanos, no fundo, são os pobres ocidentais bancando os ricos corruptos africanos. Né? Então ele fala, chega de ajudar, está ajudando o sistema opressor da África. Aliás, vejam aquele documentário Poverty Inc., que é maravilhoso, que é do Acton, e ele conta muito essa história de como esse grande mercado da ajuda internacional, além de você financiar os corruptos locais, o que por si só já é abominável, mas ele também quebra o comércio local, né? Ele mostra, por exemplo, se você chega, o documentário, por exemplo, mostra um período no Haiti, que é uma coisa muito triste, né? Quer dizer, quando começou a chegar comida de graça, quebrou todos os agricultores haitianos. Né? Quer dizer, o sujeito que vendia comida, ele não tem como competir com a comida de graça que vinha da ONU por um tempo. Esses agricultores perderam os seus negócios e foram para as favelas, e hoje muito da população de favelas das maiores cidades ali de Porto Príncipe e tal, eram ex-agricultores que foram quebrados pela ajuda internacional, né? Então o documentário ele mostra exatamente isso, quer dizer, na verdade você tem que ajudar na medida do possível, não atrapalhando e fomentando empreendedorismo, é o trade not aid, né, que eles falam, né, é fazer negócio, ajudar eles empreenderem, a ter a viabilidade econômica e social, e não ficar jogando
depois de, obviamente, todo mundo mordeu um naco disso, né? A conta que se faz é que de 80% a 90% do dinheiro da filantropia fica no meio do caminho. Dificilmente 10% desse dinheiro chega ao destino. E parece aquela turma da Paula Lavigne e do Caetano com o Amarildo, lembra? Exatamente. E aí, quando chega o dinheiro no destino, ainda assim, você cria esses problemas de, muitas vezes, quebrar a economia local e os empreendedores locais, porque eles não têm como competir com produtos gratuitos que estão sendo jogados lá. Ô Paulo, você está falando pouco aí hoje. Opa, não, tô aqui ouvindo, né? A gente representa ele. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Paulo, então. Posso fazer uma pergunta pro Paulo? Claro. Diga lá. Não, eu quero entender até que ponto uma pessoa negra considera isso ofensivo, porque se eu fosse negro, eu prometo que eu garanto que eu ia ficar muito revoltado. O jornal o Globo, outro dia, deu destaque a uma matéria, né, da Jasmine Tyler. Ela é do Human Rights Watch, né, que é uma ONG dessas globalistas, né, e veio ao Brasil participar da conferência Fronteiras Raciais do Genocídio. E a chamada da reportagem no jornal o Globo era: guerra às drogas é sistema de opressão contra os negros. Eu até entendo que um liberal pode defender a legalização das drogas, viu, Narlock? Não é essa a questão. A questão é, a chamada da reportagem está associando automaticamente tráfico de droga à negritude. Eu acho isso extremamente ofensivo. Quer dizer, ela está acusando o negro não ter alternativa a não ser ser um traficante de drogas. Se você for contra a legalização de drogas, você é contra os negros. Então, eu queria escutar de uma pessoa negra a opinião sobre isso, porque eu fico revoltado sem ser. Se fosse, eu ia ficar mais ainda. Bom, a minha opinião como negro é a opinião como qualquer pessoa normal, né? Então, quer dizer, não faz o mínimo sentido. Aliás, eu tive um entrevero com aquela famosa cantora Daniela Mercury, por causa disso, inclusive, né? E depois escrevi um texto longo explicando por que eu fui lá e enquadrei a Daniela Mercury, porque ela tweetou uma matéria, acho que da Carta Capital, né, e não podia ser diferente, falando isso, que, por exemplo, reduzir a maioridade penal era estratégia da elite para exterminar pretos e pobres, foi o que ela escreveu. Aí eu falei: escuta, você está associando, você ganha dinheiro a vida inteira fazendo música para preto e para pobre, e agora você os está associando a criminosos, né? Exatamente. Então, agora, a famosa aí foi entre aspas, né? Porque a música famosa dela é de 92. Ela ficou conhecida agora por conta de assumir que é lésbica, só isso. É verdade. Não, o bate-boca do Paulo com a Daniela Mercury é meio Mortal Kombat de minoria, né? Porque eu puxei o race card para ela e deixei encurralada, né? Primeiro que eu chamei ela de racista, ela ficou super ofendida. Eu fiquei uma meia hora pensando o que eu ia responder para essa mulher e que eu não ia fazer com que ela ficasse desconfortável, certo? Então eu fiquei uma meia hora pensando o que eu ia responder. E aí eu escrevi aquilo e chamei ela de racista. E eu dei a sorte ou o azar dela estar online na hora e ela respondeu na hora. Não, mas como assim? Eu sempre cantei para os negros e tal, não sei o que lá. Como você diz isso? Eu sempre defendi os negros. Eu falei: escuta, você não está defendendo nada. Você está fazendo música para vender para os negros. E outra, essa associação é absolutamente... E aí tem outro preconceito, né? Tem outro preconceito, ela achar que os negros têm mau gosto. Olha, na verdade, isso é uma grande confusão de estatística, né? Estatística pode ser usada para contar as maiores mentiras de todas, como todo mundo sabe, né? 90% dos presos são homens, né? Então, isso é o quê? Isso significa que há uma sociedade... opressão das mulheres. Uma opressão feminista, né? Quer dizer, é óbvio que não. Então, o uso indevido das estatísticas, e muitas vezes de forma totalmente manipulada, né? Porque o pardo desaparece quando interessa, né? E por aí vai. Então, na hora, os negros são minoria não sei o quê. Aí o cara usa ou não usa o pardo de acordo com o interesse dele para considerar dentro dos negros. Enfim, esse uso manipulado das estatísticas é a coisa mais doida que tem. E o Thomas Sowell usa uma estratégia para deixar todos eles em corner, que é falar dos asiáticos.
minoria nos Estados Unidos e destoa em tudo que é teste, né, do SAT, de matemática. Aí, então quer dizer que tem se a estatística mostra que é por racismo que os negros, na média, possuem notas piores ou renda menor, então quer dizer que há um racismo reverso a favor dos asiáticos? E aí dá bug na garota. O que eu falei no começo. Então, quer dizer, é claro, essa estatística é circunstancial, é claro. Então, quer dizer, os negros, aliás, né, e eu tenho um texto lá que eu criei uma paleta de cores, né, e que eles estão chamando, depois eu descobri que eles chamam aí do pardo de Schrödinger, né, então, quer dizer, movem essa paleta de cores para onde eles querem, assim, né. Mas é aquilo que eu falei no começo, ele é circunstancial, né? Então é claro que se o negro mora mais na periferia e tal, eu tenho 2 sobrinhos que infelizmente entraram para o crime por influência, eles tiveram tudo que eles precisavam, assim, entende? Eles viveram perto da gente durante grande parte da infância. Claro, o pai deles, que é um dos meus irmãos, faleceu e eles foram morar muito distantes da gente. E lá, por influência, eles entraram, né, no mundo do crime. E os maiores traficantes cariocas são brancos, né? O Playboy, o Marcola, tudo traficante branco aí, né? Não foi por causa disso, né? Então, quer dizer, é uma questão de influência. É claro que o tráfico de drogas está lá na periferia, e a droga está lá, o crime está lá e tal, mas é circunstancial. Então não adianta ficar usando essa conta como se essa estatística fosse racial, porque ela não é. Ela é circunstancial, ela se transforma em racial porque a circunstância assim mostra. Agora, tem um dado que nunca mostram pra gente. Aliás, eu quero pedir aqui publicamente desculpas ao Benê, que ele sempre me cobrou um texto falando disso, e eu fico postergando, né? Que é assim, onde que está a estatística dos assassinos? Né? Então, você pega o mapa da violência, aquela excrescência, então tem dezenas de números lá, dividido por estado e tal, e tem um dado lá que é por raça, né? Quem é que morre mais? E aí tá lá, quem morre mais é o negro jovem, certo? Tudo bem, claro que é o negro jovem. Quase todo mundo no Brasil, para entrar nessa estatística, é transformado em negro jovem. Agora, quem é que está matando essas pessoas? Nos Estados Unidos nós temos essas estatísticas, exatamente. E é mais de 90% dos negros que morrem vítimas de outros negros. A gente publicou um artigo outro dia sobre isso. Eu coloquei esse dado num texto meu sobre Black Lives Matter. Então, quer dizer, no Brasil não tem esse dado. Mas a gente sabe, entende? Quem mata o negro pobre da periferia é o negro pobre da periferia. Mas essa conta ninguém quer fazer. Então você encontra lá a estatística no mapa da violência que fala quem foi assassinado, mas não fala quem é o assassino. Esse final de semana que eu achei uma coisa, eu fiquei muito... Paulo, que é o que também acontece com crimes de homofobia que eles falam. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente. Quando morre um gay, é um crime homofóbico. Aí quem matou? Às vezes é o namorado numa discussão, aí isso não aparece na estatística. Às vezes é disputa de território no submundo da prostituição, e aí entra como homofobia. Então, assalto, né? Latrocínio, né? Um repórter falou no Canal, um desses jornalistas aí da televisão, eu escutei no Canal Livre, ele enquadrando, esse final de semana que o Jair Bolsonaro estava lá e tal, ele enquadrou o Bolsonaro falando para ele assim, olha, escuta, nós temos no Brasil 60 mil assassinatos por ano, desses 60 mil, 30 mil são causados pela polícia militar, o senhor acha que isso está certo? Na hora eu dei um pulo da cadeira, isso é uma mentira deslavada, e esse sujeito falou isso na televisão, e ninguém olhou para a cadeira e falou assim, peraí, de onde você tirou esse número? Porque esse número não existe. Você tem estatística de letalidade policial em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí que deve chegar a uns 1.500 aí, das mortes policiais por ano. Para 60 mil. Então, é uma loucura completa. O sujeito fala isso na televisão, um programa que tem uma certa audiência, entrevistando lá o Jair Bolsonaro e tal, e o sujeito fala um negócio desse, que a polícia mata 30 mil pessoas. Então, quer dizer, quando se fala que o negro é quem morre mais no Brasil, automaticamente, isso eu converso muito com os meus alunos, eu falo para eles, quando você escuta falar que o negro é quem morre mais, então quem ousa responder, geralmente responde, eu acho que é a polícia. Porque a gente é levado a pensar assim, né? É uma manipulação desgraçada, isso é uma mentira.
Ô Paulo, se não me engano, 90% dos homicídios no Brasil sequer são... você chega ao culpado, né? Então, quer dizer, o sujeito assume que metade é polícia num país onde, sei lá, eu acho que, se não me engano, o número é esse, 90%, 92% dos homicídios sequer são resolvidos pela investigação, né? É verdade. Se for polícia, pode ser mais fácil, até o cara pode ter um dado ali de... tanto dos homicídios é por isso, porque é mais fácil você averiguar quando o policial é o executor, né? Porque ele está no exercício do trabalho, ele tem que colocar no boletim, etc, reportar. Sim, mas isso em outros mas extrapolar não tem, né? Extrapolar isso para o Brasil inteiro, chegar a 30 mil é absurdo. Mas a estatística de segurança pública no Brasil é uma vergonha. A gente está fazendo uma matéria aqui, enfim, se a gente for entrar nisso vai demorar muito. Os crimes não são resolvidos, né? Então como é que você vai ter 90% dos homicídios não são resolvidos, então como é que você vai... Não é bem assim de 90%, mas estados como São Paulo resolvem bem mais, mas é um índice alto de não resolução de crimes. Eu já fiz matérias no JT, São Paulo já chegou a índice de resolução de 66% dos crimes no auge ali, quando o DHPP começou a prender os grandes matadores, né, aquelas pessoas que tinham 20, 18, 15 mortes nas costas. Mas enfim, isso daí é um assunto para outro programa. Vamos passar para a última pergunta, até pelo tempo e tal. O Paulo, você até também entrou numa polêmica aí com... Polêmica não, né? Você deu um enquadro, vamos chamar pelo nome. Você deu um enquadro na Daniela Mercury e... Uma comida, né? Vamos usar um termo elegante, né, Narlock? Então, figurado, pelo amor de Deus. Deu um enquadro na Daniela Mercury e outro dia você também deu um enquadro, se eu não me engano, foi no Emicida, né? É verdade, isso foi agora recente. Então, essas semanas as redes sociais estão meio que em polvorosa aí nessa questão, né? Teve a questão da Thaís Araújo e essa questão da Glória Maria. O que você pode falar a respeito disso e daí a gente abre para os outros também e daí, enfim, encaminhamos para o final do programa. Bom, a pergunta é a seguinte, se você procurar agora o que o Emicida está fazendo recentemente, ele está fazendo show com o Caetano Veloso. Isso já responderia a pergunta, eu não precisaria falar mais nada. Então, quer dizer, o Emicida é um jovenzinho, né, que entrou aí no mundo do rap, só que ele entrou nesse mundo do rap já quando o rap se tornou uma arma ideológica. Eu cresci ouvindo rap. Eu tenho, inclusive, um texto sobre isso, né? Que eu chamei de Ideologia e Morte da Razão na Periferia. Porque, primeiro, o rap não nasce como música de protesto, certo? Ele é uma arte popular que nasce para dar fazer uma cisão naquelas mortes de gangue que aconteciam em Nova York. Então uma hora eles se reúnem lá e falam assim, nós estamos se matando aqui igual uns doidos, e eles começam a fazer batalha de DJs e os MCs começam a aparecer e tal. Então aquilo é uma coisa artística e é um modo de extravasar as rivalidades para música. Então nasce assim, né? Depois começam as músicas e um disputando com o outro, então piadinha, coisa e tal, e não sei o quê. Tem um documentário bem bom, né, no Netflix sobre isso, né, para quem quiser. Excelente, tem. Ele trata de como nasceu o hip hop, beleza. Isso. Hip hop vai tomar essa cara de música de protesto na década de 70, né? E aí surge o Cop Killer lá do que hoje faz o papel de policial numa série, né? O Ice-T, né? Então ele faz a música do Body Count, Killer, né? Do Body Count, E hoje ele faz o papel de policial num seriado de televisão. E depois surge o NWA e coisa e tal, e não sei o quê. Bom, beleza. Tá bom. O problema é que o Emicida ele nasce já numa geração em que o rap já está deteriorado, certo? E politicamente cooptado, né? Então ele acha que rap é falar mal do sistema. Então eu cresci ouvindo Racionais, por exemplo, né? E se você escutar as primeiras músicas dos Racionais, elas dão muito mais carcada nos negros do que qualquer outra coisa. Tem uma música do Racionais que chama Negro Limitado, que é um marco, assim, daquele sacode no negro que fica parado, né, que fica lá na periferia e se mete com droga, e se mete com crime e tal. Ele dá um sacode, ele fala, você é um negro limitado.
né? Ouçam, quem não ouviu, escutem Negro Limitado do Racionais MCs. Você escuta Pânico na Zona Sul, que é a primeira música do Racionais que fez sucesso, ele fala, olha, a mudança estará em nossa consciência, né? Praticando nossos atos com coerência. Então, quer dizer, você pega esses primeiros rappers, até o Racionais nasce como um rap de protesto já no Brasil, mas ele não tem discurso vitimista, né? E aí a coisa foi tomando um caminho vitimizante, né? Então você pega rappers como Gog, que é petista e que faz rap já falando só de crítica social, e aí a coisa mudou. E o Emicida, ele se acha um porta-voz agora dessa questão. Mas ele não é porta-voz de nada. Então ele aparece lá num tweet do Esquiva Falcão, aquele lutador, né, que reproduziu o texto que a Glória Maria publicou, que é aquela fala do Morgan Freeman a respeito do racismo, coisa e tal. O racismo vai acabar quando a gente parar de falar nisso e coisa e tal. A Glória Maria fez isso, foi lá execrada pelos seus fãs, e ela saiu em sua própria defesa, fez um textão lá, mandou todo mundo calar a boca, falou, escreva o que eu quiser. E aí o Esquiva Falcão fez um tweet falando disso, e o Emicida foi lá enquadrar o Esquiva Falcão, falando para ele, você não pode falar isso, porque a estrutura racista que a gente... Falando como se o próprio Esquiva não soubesse o que é isso, né? Vai ver a história do Esquiva Falcão e vai ver a história do Emicida, vai ver quem passou mais necessidade, quem teve mais dificuldade para chegar onde chegou e tal. E aí eu li aquilo e falei, peraí, o que esse moleque tá pensando? E aí eu fui lá e falei para ele, escuta, você beija a mão de todo o estabelecimento branco que há aí na mídia, né? E aí você vem aqui enquadrar um cara que fala o que pensa e que não beija a mão de ninguém. Você é o escravizado dessa história aqui, não ele, né? Só que a sua escravidão é ideológica. Ele está apadrinhado por essa gente graúda da mídia. Porque se não fosse, estaria cantando em festinha, estaria cantando no céu, né? Nessa coisa da prefeitura que tem aqui, que eles enfiam toda a tranqueira que tem na periferia, eles botam lá dentro do céu. Qualquer teatro furreca que nasce, bota lá. Qualquer música ruim, bota lá. Tudo que tem de porcaria que sai da periferia, eles botam dentro do céu. Então, o Emicida ia estar cantando só para esclarecer, CEL é um colégio, né? Não sei se todo mundo conhece, mas CEL, um grande colégio que tem nas periferias de São Paulo, feito pela Marta, então. Da prefeitura. Então, é uma cópia do Brizolão, né? É uma cópia do CIEPs do Brizolão. Então foi por isso que eu fui lá e enquadrei e aí ele me bloqueou, claro, né? Ele não ia, né? Bloqueou. Eu não sei nem o que ele deve estar falando agora lá, deve estar se vangloriando, mas ele me bloqueou. Né? Te botou na lista negra. É porque a tolerância a intolerância dos tolerantes é muito grande. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. E vocês querem comentar alguma coisa a respeito desses últimos Thais Araújo? Final, já, do programa, vou fazer só minhas considerações finais. Em primeiro lugar, né, há racismo, óbvio que há, ninguém está dizendo que não, isso é um non-sector, né? O Paulo, que é o entendedor de filosofia aí, mas é um non-sector, uma falácia lógica, né? Quer dizer, pega uma premissa verdadeira, há racismo no Brasil, há. Doide se conclui que aí está tudo errado, né? Então, vamos evitar o monopólio da virtude, né? Esse pessoal que fala em nome das minorias, nessa marcha das minorias oprimidas, né, da revolução das vítimas, isso é que cansou, né? É esquerdismo, isso é prisão ideológica, como o Paulo bem colocou, né? Recomendo também a todos os nossos ouvintes o livro do Sowell, inclusive ao doutor Guilherme, nosso ouvinte principal aí, né? Para a Gazeta retirar talvez esse item lá dos valores, porque na prática a ação afirmativa ao redor do mundo de Thomas Sowell mostra que é difícil demais manter essas ações afirmativas como temporárias ou auxiliares, né? Elas se tornam o próprio fim em si mesmas, cabide de emprego e por aí vai. Menos Malcolm X, mais Martin Luther King, né? Menos Frei Davi, mais Paulo Cruz, né? Quer dizer, vamos focar nos indivíduos, nas qualidades individuais. E, por fim, só uma resposta que muita gente dá, boba, né? Uma coisa, argumentação, entre aspas, muito boba. Você é racista? Não. Você casaria com uma negra ou gostaria que seu filho casasse com uma negra? Né? É um argumento, uma pergunta que a gente vê muito por aí. Né? A pergunta é idiota, né? E eu vou mostrar por quê. Porque beleza é um padrão subjetivo, né? A pessoa ela pode não achar orientais bonitos.
Eu acho um sujeito muito estranho de gosto, né? Gosto não se discute, que não acha a Thaís Araújo bonita, que não acha a Sharon Menezes bonita, a Camila Pitanga bonita. Elas podem ser, no caso da Thaís Araújo e da Camila Pitanga, bobinhas do ponto de vista ideológico, né? Sharon Menezes eu não sei. Namorou até um amigo meu, mas enfim. A gente vive numa época até em relação à estética, né, que tem que ser também tudo relativista, né? As gordas querem colocar gorda na passarela. Não, a passarela é para ver as mulheres esbeltas. A gorda, né, não pode querer impor essa visão de mundo aos outros. Então, a questão estética, ela é subjetiva. Você é magro, né, Constantino? Oi? Você é magro, né? Eu sou magrinho, super esbelto. E tenho 1,85 de altura. Então, só para não confundirem essas perguntas capciosas, né, que eu sei que muita gente usa para tentar pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de evidência racista em sua vida, e aí tenta jogar o cara assim, mas você... Aí o cara, não sei se eu gostaria, porque às vezes o cara está preocupado com o impacto que o eventual racismo pode ter na sociedade, na vida do neto, sei lá o quê, ou essa questão estética, que é pessoal, que é subjetiva. Isso não faz de ninguém ser racista. Agora, que há racismo, é óbvio que há, a gente está cansado de saber, isso é execrável, isso é deplorável, essas pessoas merecem pagar um preço por isso, sim, quando vem a público, né? Não talvez na caça às bruxas que a gente viu aí, por questões ideológicas ao jornalista William Vac, né? Repito, não teve nada a ver com o fato do racismo em si, esse duplo padrão da esquerda, esse salvo-conduto que os progressistas têm para eles fazerem ou falarem o que quiserem e os conservadores serem sempre cobrados de uma forma diferente, isso é que cansou. Agora, não vamos confundir racismo e a existência de racismo com a necessidade do Estado fazer alguma coisa a respeito, e ainda mais por meio de aumentar e fomentar ainda mais o racismo via segregação da sociedade com base na raça. Como a gente está no final do programa, eu não vou entrar naquela questão cultural que o Paulo falou. Quem puder dar uma olhada no artigo que eu publiquei ontem no blog, falando sobre a peça Otelo de Shakespeare, e quem são os novos Iagos, que são esses brancos preconceituosos que querem eternizar uma subcultura e transformar o negro na imagem que eles têm preconceituosa na cabeça. Mas então eu vou pegar o gancho do Rodrigo, quando ele fala do combate ao preconceito, e lembrar que, na verdade, o Thomas Sowell, primeiro, ele faz uma separação entre a ideia de preconceito e discriminação. Ele fala que preconceito é uma coisa que tem na cabeça das pessoas em maior ou menor grau, e você não tem como fazer uma polícia do pensamento e entrar na cabeça das pessoas e o que elas pensam, enfim. A discriminação é um ato quando uma ideia e uma mentalidade preconceituosa gera uma ação efetiva que gera algum tipo de prejuízo, algum dano na sociedade ou em alguém. E aí, nesse caso, evidentemente, a discriminação tem que ser combatida com toda a força. Mas quando a gente entra naquela discussão se existe racismo reverso, se é só o branco que tem racismo, se pode ter, por exemplo, um negro, se ele pode ser racista ou não, aí tem muita gente que fala, não existe racismo reverso e tal. Qual é o argumento por trás? Também não vai dar tempo, mas isso é o jogo pós-modernista de opressor e oprimido. Na verdade, é uma máscara para a discussão marxista moderna, pós-modernista, de que você, em todas as questões, tem que buscar onde está o opressor e onde está o oprimido, e para o oprimido vale tudo, e o opressor não tem qualquer direito. Enfim, e aí cada um vai, dentro das suas taras e perversões ideológicas, ficar colocando onde está o opressor e onde está o oprimido em cada uma das discussões. Isso é um posicionamento filosófico, ideológico, e não tem nada a ver com a questão, vamos dizer, até criminal, que é o combate à discriminação. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, porque muitas vezes discussões que são importantes e causas que são nobres e legítimas são hackeadas e são sequestradas por agendas ideológicas que são totalmente estranhas à ideia alegada inicialmente quando se levantou a discussão. Eu só queria fazer um pequeno parte antes de encerrar, explorar esse assunto que o Borges falou sobre a diferença entre preconceito e racismo. Por exemplo, toda hora a gente vê aqui em São Paulo, no Brasil todo, notícia de segurança do shopping, expulsou uma criança negra pensando que era mendigo, mas na verdade era um filho adotivo de um dono do shopping, de um consumidor.
e agora o shopping vai ser processado e tal. Nesse caso que aconteceu em São Paulo recentemente, ao ver o erro, ao perceber o erro, o segurança ficou super envergonhado e pediu desculpas, né? Falou, não, desculpa, imagina. Acho que para mim isso é um claro exemplo de preconceito, né? Que é uma embreagem, né? Às vezes a gente não consegue conceber exatamente, ter uma ideia exatamente sobre alguém, a gente vai com uma ideia pré-concebida em relação àquilo. Todo mundo tem isso. O maior ativista aí do Edu Cafro, ao ver alguém branco num carro bom e com cachemira barrado no pescoço, já vai achar que é um eleitor do Dória, por exemplo. E racismo é outra coisa, né? Racismo é uma ideologia de desprezo a outra raça, a raças. Então, acho que o preconceito existe no Brasil. É lamentável que aconteça, mas é uma coisa que a gente pode entender e talvez agir com um pouco mais de maturidade em relação a ele, né? Por último, eu queria falar do meu livro, aí, o Escravos. Tem histórias lindas sobre isso que o Paulo falou e o Borges também, de como às vezes é difícil a gente saber quem é vítima, quem é culpado. Você tem casos de escravos, uma mulher que se vendeu como escrava, escravos que voltaram para a África e se tornaram traficantes, de escravos e senhores que eram muito amigos, que tiveram filhos e tal, né? Então, uma dica, acho que muita gente vai gostar. Perfeito. Então, gente, com isso terminamos mais um podcast Ideias. Eu agradeço muito ao Paulo e todos os participantes que hoje ajudaram aqui a gente a fazer mais um ótimo programa. Também agradeço aos nossos ouvintes e assinantes que permitem a existência desse programa. Se você ainda não assina, é só entrar na página inicial da Gazeta do Povo e procurar pelo botão Assine para ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Lembrando que essa semana tem aí uma promoção de Black Friday. Então, obrigado e até a próxima.